Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre suplementos. Pessoal, suplementos acho que é natural, né? A curiosidade aí não só dos pacientes, mas dos profissionais, né? Em saber mais sobre determinados suplementos. Mas parece que o pessoal perde um pouco a mão, né? Nessa história. Parece que o pessoal quer uma fórmula mágica, quer um elixir e tudo mais. Aquele suplemento que vai resolver, aquele suplemento matador, o brabo, que vai resolver a vida da pessoa e tudo mais, né? Mas isso daí não existe, né? Mas é importante que a gente conheça sobre os suplementos, apesar de quem estuda já um pouco sobre o tema sabe que a maioria não é um bom investimento, não tem um custo-benefício interessante, mas é importante a gente saber para passar mais segurança para o paciente quando ele perguntar, o paciente vê que você conhece do assunto. É importante para a gente saber, de repente, ali um contexto que pode ser útil, um ou outro suplemento, né, para potencializar ali os resultados daquele paciente, daquele atleta, enfim. E os suplementos, eles são utilizados com os mais variados fins, né? Os suplementos são vendidos aí para aumento de performance, outros para aumento de massa muscular, diminuição de gordura, aumento da função imune, aumento da produção endógena de hormônios, etc. É um tema muito amplo, tá? Tanto que existem cursos apenas sobre suplementos, se a gente for falar de todos que existem. Então procurei trazer aqui 6 dos principais que vocês vão ouvir falar, que vai chegar o pessoal perguntar para você, ou né, que podem ser úteis aí na sua prática clínica, beleza? Ah, Henrique, não estou vendo o whey aqui. Pessoal, o whey, né, acho que a gente já falou bem na aula sobre proteínas, é uma proteína em pó, tá? Uma proteína de alto valor biológico em pó. Né? Só adiantando a questão. Aí a questão de velocidade de absorção, tá? Não vai fazer diferença. Tanto faz você comer carne, frango, ovo, peixe ou usar whey, né? Como a gente viu na aula, que manda o aporte total proteico ali bem distribuído ao longo do dia. Então, né, para ser mais sucinto aqui, não trouxe aqui o whey para a gente, né, ficar discutindo de novo tal, tudo isso daí. Então, os suplementos que a gente vai ver: beta-alanina, BCAA, bicarbonato de sódio, cafeína, carnitina e creatina. Vamos começar pela beta-alanina, que está bastante em alta, né? Está na moda. O que acontece? Tem uma camarada aí chamada carnosina. Ela é um dipeptídeo que vai atuar como tamponante. Lembra da aula de bioenergética? Quando a gente está tendo uma atuação predominante da via glicolítica ali, né? Exercício de alta intensidade e relativamente curta duração, ali passou de 30 segundos, 1 minuto até 4 minutos ali, como por exemplo esportes intermitentes, tipo futsal, ou pessoal que trabalha na forma de circuito, ou então 400 metros no atletismo, algumas provas de natação e tal. Quando a gente tem a via glicolítica atuando de forma predominante, a gente tem a produção de íons de hidrogênio. Né? E o que acontece? Esses íons, chega uma hora que o corpo não consegue dar conta de eliminar, a produção está maior do que a capacidade de eliminação e, consequentemente, isso é um dos fatores que vai fazer com que caia a performance, né? Além daquela sensação incômoda de queimação ali no músculo e tal. A carnosina faz o que? Ela vai tamponar esses íons, como se ela pegasse esses íons e fosse jogando fora ali para serem eliminados. Então ela consegue dar uma ajuda aí, você consegue realizar o exercício numa intensidade maior e por um período um pouquinho mais prolongado. Tá, Henrique, por que a gente não toma carnosina então? O que tem a ver a beta-alanina? Vamos ver aqui, ó. A carnosina, se a gente tomar ela direto, ela é degradada. Seu corpo não vai conseguir absorver e tornar ela disponível para uso. Então a gente consegue contornar isso fazendo o quê? Tomando beta-alanina. Porque a carnosina ela é formada a partir da beta-alanina e da histidina. Só que a gente tem muita histidina no corpo, mas tem pouca beta-alanina. Então a beta-alanina é o fator limitante. Quando a gente toma a beta-alanina, a gente fica com a quantidade boa ali dessas duas, né? Histidina e beta-alanina, consegue produzir mais carnosina e,
consequentemente ter esses benefícios. Dose recomendada, 4 a 6 gramas por dia. Pensa nela como a creatina, tá? Ó, uso crônico. Os efeitos vão levar 2 a 4 semanas para começar a aparecer. E aí depois tem que ir tomando, né, essa dose de 4 a 6 gramas para manter. Gente, importante, fracione a dose para evitar a parestesia, tá? Que é o colateral conhecido da betalanina. Parestesia, para quem não sabe, é tipo um formigamento, tipo a coceirinha. O pessoal chama de coceirinha da betalanina. Um formigamento que dá no corpo. Aí se você toma a dose aí 4 gramas ou acima, né? Da primeira vez que eu usei para testar, eu queria ver como era mesmo. Tomei para ver, é bem esquisito. Tem uns doidos que gostam, usa como pré-treino aí para ir treinar com aquela sensação. Deus me livre. Tá? Mas lembrando, betalanina é igual a creatina nesse sentido. Não é pré-treino, tá? É importante o uso crônico para manter os estoques no corpo. Ela não tem efeito nenhum pré-treino, tá bom? Então o que eu recomendo? Fracionar, vai começar a usar? Fracione em 4 doses de 1 grama. O scoop, inclusive, é de 1 grama, tá? É aquele scoop pequeno de 1 grama. Então você fraciona para evitar esse problema. Ah, usou 1, 2 semanas? Você pode, de repente, tentar fracionar. Toma 2 gramas de manhã, 2 gramas no final da tarde. É o que eu fazia quando eu tomava, tá? Porque também é chato ficar tomando 4 vezes por dia. Às vezes você esquece, às vezes está na correria e tal. Então acordava, tomava 2 gramas, final da tarde, chegava em casa, tomava mais 2 gramas. Beleza, como já estava habituado a tomar, né? Já não tinha parestesia e tal. Indicado exercícios onde há predomínio da via glicolítica, né? Normalmente aqueles exercícios de alta intensidade com duração de 1 a 4 minutos. E a literatura demonstra que o uso da betalanina é seguro. O problema dela, pessoal, é o preço, né? Não é um absurdo de caro, mas também não é barato. Então, será que dá pra gente economizar na hora de tomar betalanina? Vamos dar uma olhada aqui. Esse estudo aqui, ó, eles compararam algumas dosagens de betalanina. Eles pegavam aqui, ó, compararam um período de carregamento, tá? De 6 semanas, ó, onde o pessoal tomava 3,2 gramas por dia. Aí beleza, você vê que foi enchendo aqui os estoques, ó, tá, de carnosina no organismo. E aí eles testavam doses de manutenção, dali em diante, tá, por um período de 6 semanas. Eles testaram, por exemplo, tomando 1,6 gramas por dia. Continuava aumentando os estoques de carnosina no músculo. 1,2 gramas, manteve. Abaixo disso, né, 0,8, 0,4, ou parar de tomar, você vê que já vai caindo muito em 6 semanas os estoques de carnosina no músculo. Qual que é a relevância disso? De repente você tem uma pessoa que, sei lá, faz um crossfit, tá? Que seria interessante ali, tá? Na musculação, né, pessoal, não seria, tá? Porque a gente vê a duração ali e tal, o predomínio da via glicolítica. Na musculação as séries são menores ali do que aquele período que é indicado o pessoal usar a betalanina. A não ser que a pessoa faça circuitos, descansos muito curtos e tal, aí pode ser interessante. Mas desde que treine alta intensidade também, né? Não adianta fazer descanso curto, mas fazer aquela série meia boca também não faz sentido. Mas no CrossFit, por exemplo, quando o pessoal faz em rep, tá? Ou exercícios assim do tipo, é bem interessante. Aí de repente você tem um paciente que quer dar uma melhorada ali, mas se for usar aquela dose de 4 a 6 gramas também, vai gastar bastante e tal. Pode ser uma estratégia interessante. Usa 4 gramas, por exemplo, durante 6 semanas, né, para fazer a fase de carregamento. Depois, ó, pode manter que seja 2 gramas por dia. Mantém 2 gramas por dia durante um bom tempo. Aí depois faz mais uma fase de carregamento por umas 4 semanas. Volta a usar 2 gramas de manutenção. Porque ó, o estudo durou 6 semanas. Não dá pra gente saber se com 9 semanas isso aqui estaria aumentando, se isso aqui estaria mantendo ou se teria começado a cair. Tá? Até 6 semanas a gente vê que mantém. Sei lá, extrapolando muito isso, de repente faz carregamento por 6 semanas, ou 4 semanas, vai. Aí uma manutenção por 10 semanas, aí mais um carregamento ali com 4
4 semanas, manutenção por 10 e assim por diante. Então, 4 gramas carregamento, 2 gramas manutenção. Enfim, mas só uma ideia, tá? Se a gente está falando de alto rendimento, aí esquece isso. Infelizmente, alto rendimento custa caro. Aí o cara não pode se dar ao luxo de correr esse risco de perder um pouquinho de performance aí, porque diminui um pouquinho os estoques de carnosina no músculo. E BCA? BCA, quem nunca tomou BCA que atira a primeira pedra, né? São os aminoácidos de cadeia ramificada, valina, leucina e isoleucina. São os principais aminoácidos relacionados à síntese proteica, tá? Principalmente a leucina, o aminoácido que mais estimula a síntese proteica. Mas lembra que a gente falou na aula sobre proteínas? Né? Não adianta se entupir de BCA, até porque você precisa de todos os aminoácidos para fazer a síntese proteica e porque um compete com o outro. E não é porque esses são os principais, vamos dizer assim, as principais partes do carro, motor, câmbio e, sei lá, injeção eletrônica. Você não vai montar um carro com essas 3 partes só. Não adianta a fábrica ter um monte desses 3 itens, você não tem carroceria, você não tem pneu e tudo mais, entendeu? Então não adianta fazer isso, tá? Então os estudos bem controlados demonstram que o BCA não aumenta nem a síntese proteica, nem o desempenho, quando a pessoa tem um aporte proteico, um estado nutricional adequado. O que acontece é que às vezes eles fazem um estudo que a galera estava com uma ingestão de proteína inadequada. Aí quando tomava BCA, melhorava. Que é aquela história, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Aquela história, aquele ditado antigo que o pessoal fala. Você está com uma ingestão inadequada. Você coloca um tanto de BCA ali na dieta, beleza, vai dar uma melhoradinha. Tipo um hospital, que precisa de 50 médicos e só tem 15 lá no quadro de funcionários. Você arruma mais 5 médicos, 10 médicos, ele dá uma melhoradinha. Mas ainda está muito longe do ideal, né? Agora, se você já tem um aporte proteico adequado, BCA só vai fazer você gastar dinheiro, né? Ao contrário do que alguns influencers famosos aí dizem, né? Mas, enfim, aí entram outros interesses, se é que vocês me entendem, né? E o bicarbonato? O bicarbonato é muito bacana. É barato, tá? Fácil de achar. E ele é utilizado como tamponante. Igual a betalanina que a gente viu. Só que ao contrário da betalanina, que é um uso crônico, o bicarbonato ele tem efeito ali na hora mesmo. É um efeito agudo. Também a indicação é a mesma indicação de uso ali da betalanina, tá? Exercício de alta intensidade ali de 1 até 3, 4 minutos. A dose normalmente 0,3 miligramas por quilo de peso. Para um sujeito de 70 quilos dá 21 gramas, 20 gramas, vamos arredondar. De 60, tá? De 1 hora até 1h30, 2 horas antes do exercício. Mas muita atenção, pessoal. Carbonatos têm grandes chances de dar problemas gastrointestinais, desde dor de estômago até vômito e diarreia. Tá? Então teste antes, jamais teste isso, jamais teste nada, né, no dia de uma prova. Mas bicarbonato, principalmente, pelo amor de Deus, nem cogite usar. Tá? Vai testando aí em algumas sessões de treino. Começa com uma dose de, por exemplo, 1 miligrama por quilo de peso, vê como a pessoa se sente. Depois, na próxima sessão, testa de novo, mais algumas vezes. Aí testa 2 miligramas, até chegar a 3 e ver como ela responde, tá? Aí testa, fica um tempo sem tomar, de repente toma 3 miligramas de novo depois de um tempo, para ver se o estômago não vai estranhar, vamos dizer assim, ver se está tudo bem. Porque ficar usando bicarbonato assim todo dia é complicado também, tá? A questão ali que ele vai atuar ali no seu sistema gastrointestinal e tal. Eu não acho bacana você ficar usando, fazer um uso crônico dele. Mas de repente, uma prova, alguma coisa que você quer ter um benefício adicional, pode ser interessante. Desde que você já esteja ali, vamos dizer, com o estômago treinado para evitar, o estômago e o seu intestino treinados, vamos dizer assim, para evitar esses problemas, tá? Senão você joga fora o trabalho de meses. Cafeína. Cafeína é um dos suplementos com maior grau de evidência, né, um dos mais consumidos aí, atua estimulando o sistema nervoso central. Tá? A cafeína vai atuar ali, tanto aumentando o estado de alerta, a disposição, quanto a performance. E ela é indicada em diferentes esportes, tá? Desde esportes de endurance, ou esportes de força,
tem ali alguns dados controversos e tal, sobre até quanto que ela ajudaria, né? Se ajudaria mais no esporte ou no outro. Mas, no geral, ela tem boas evidências de melhora em tudo quanto é tipo de exercício. Dose recomendada: 3 a 6 miligramas por quilo de peso, em torno de 60 minutos antes, né? Em torno de 1 hora antes do exercício. Então, sujeito de 70 quilos, de 210 a 420 miligramas de cafeína. Sempre que for testar, pessoal, começa com menos, tá? E eu não usaria nem essa dose para testar. A pessoa quer testar, quero testar cafeína nos meus treinos, o que você acha, Nutri? Aí você chega, não, beleza, vamos testar. Manda manipular 100 miligramas, tá? Cápsulas de 100 miligramas, ou compra aí uma marca confiável de 100 miligramas. Ou de 50, manda manipular de 50 miligramas também. E aí você começa a testar 50, 100, 150, 200, tá? Não saia mandando cafeína assim. Uma vez pode ter o efeito contrário. Só ficar ali aquela ansiedade, aquela inquietude, vamos dizer assim, e acabar prejudicando o rendimento. E não adianta aumentar a dose, ó, a gente vê que doses como, por exemplo, 9 miligramas por quilo de peso tem um aumento muito grande de efeitos colaterais e não aumenta o desempenho, tá? Só tem um problema, o organismo pode criar tolerância à cafeína. Então aquela galera que toma pré-treino diretão, todo dia, você pode reparar que muitas vezes a pessoa fala, nossa, parece que não está mais batendo, vou ter que aumentar a dose. Mas você vai aumentar a dose até quando? Até quanto, né? Até chegar uma hora que uma dose está tão alta que você vai ter uns colaterais muito bravos aí. Então é interessante, tira um pouquinho, fica um tempo sem e aí volta a usar. Eu, particularmente, acho mais interessante usar pontualmente, tá? Principalmente quando a gente fala aí do pessoal de musculação, crossfit, assim, não estamos falando de atletas mesmo. Não acho muito interessante. Até porque se você só dá conta de treinar com pré-treino, tem alguma coisa muito errada aí na sua vida, né? Ou sono, alimentação, ou você não gosta daquela modalidade tanto assim, tá indo meio obrigado, tá? Então pensa nisso, tá? Mas pontualmente ela é bem interessante. Mas de novo, desde que a pessoa já esteja se acostumada, já tenha tomado, saiba como o corpo reage. Aí a gente tem que considerar a sensibilidade do indivíduo à cafeína. Tem as pessoas que são os chamados metabolizadores lentos de cafeína, que você toma cafeína, algumas pessoas não faz efeito nela, ou faz pouco. Ou contrário, você toma, piora o desempenho. Então isso existe, tá? Então tem que testar, tem que avaliar e encontrar uma dose ali que você tem um desempenho bacana sem trazer esses colaterais aí, sem trazer um prejuízo à performance por conta dos colaterais. Isso sem falar o prejuízo à saúde, né? As pessoas estão exagerando aí. E a carnitina, ela era bastante conhecida antigamente. Hoje em dia não é tão usada, né? Mas ela é usada com fins de aumento um suplemento para queimar gordura. Você vê nos anúncios e tal, carnitina para queimar gordura, não sei o quê. É um composto que a gente tem no nosso organismo, que é produzido nos rins e nos fígados, a partir de aminoácidos. E o que ela faz? Ela pega os ácidos graxos livres, tá? E faz o transporte deles para dentro da mitocôndria. Lembra do metabolismo de lipídios que a gente viu algumas aulas atrás? Então, ela faz esse transporte do ácido graxo livre para dentro da mitocôndria para que ele seja oxidado, né? Então o pessoal pensa assim, opa, se eu tenho mais carnitina, eu transporto mais ácido graxo para dentro da mitocôndria e eu vou queimar mais gordura. Só que não, a carnitina não é um fator limitante ali para queima de gordura, né? Vamos dizer assim, para beta-oxidação. Porque o que a gente tem de carnitina, vamos dizer assim, dá e sobra para fazer esse transporte para dentro da mitocôndria, tá? Então aquela alegação de que ela aumentaria esse transporte de ácidos graxos livres para dentro da mitocôndria não se sustenta, tá? Os estudos demonstram que isso daí não ocorre na prática. Porém, tá? Tem alguns estudos que mostram que ela combinada com carboidrato, você consegue aumentar a carnitina no músculo, tá? De uma maneira significativa
E aí sim você poderia ter, de repente, um efeito ergogênico dela. Ó. Mas olha aqui como que isso não é viável na prática para quem quer emagrecer. Olha o protocolo que o pessoal fazia. Ó. Mais de 3 meses, ó, usando 3 gramas de creatina e 94 gramas de carbo. Quase 100 gramas de carboidrato, tá? Junto com a carnitina. E era por infusão, tá? Não era nem via oral, tá? Era na veia. Então tomava 3 gramas de carnitina, quase 100 gramas de carbo. Depois de 3 meses, conseguia aumentar 10% a carnitina no músculo. Aí sim. Tá? E esse outro estudo aqui, ó, protocolo parecido. 2 gramas de carnitina, 80 gramas de carbo, também de uma só vez. E aqui, ó, 168 dias. Foi um tempo muito maior ainda. Conseguiu aumentar em cerca de 10% a carnitina no músculo. E ó, olha aqui, ó, diminuiu em cerca de 55% o uso de glicogênio durante o exercício. Ou seja, fez esse shift, vamos dizer assim. O grupo que consumiu, que fez esse protocolo aqui usando a carnitina, conseguiu utilizar a gordura como substrato principal ali no exercício, né, em vez do glicogênio muscular. Porém, né, de novo, a quantidade absurda ali de carboidrato na dose junto com a carnitina. Tá? Se a pessoa pensa em emagrecer, não faz sentido, porque ela vai estar ingerindo uma quantidade muito grande de carboidrato ali, né? Ou ela faz isso e não come mais quase nada de carbo o resto do dia, né? Não vai fazer sentido. Mas talvez, né, para performance, pensando aí em algum contexto específico, isso possa ser útil. Mas, de novo, aqui a gente só viu mudança, aumento do conteúdo de carnitina no músculo e uso de substrato ali em um teste específico, tá? Não quer dizer que no longo prazo isso daí a pessoa teria mais benefícios, tá? E se caso isso ocorresse, a gente estaria falando ali de alto desempenho, tá? Então, carnitina para queima de gordura, a gente viu que não é uma ideia interessante. Creatina. Essa, para mim, acho que se eu pudesse escolher um suplemento só para tomar para o resto da vida, seria creatina. Vamos dizer que ela é a rainha dos suplementos, né? Talvez o suplemento mais estudado no mundo, né? Aumenta a capacidade de performance ali em exercícios de alta intensidade, né? Ela pode ser útil na musculação, em esportes intermitentes que exijam sprints, enfim, lutas, uma infinidade de contextos. Seu consumo é seguro em pessoas saudáveis, tá? Então aquela história de a creatina dá problema no rim. Não, se você já tem um problema renal, realmente não é indicado o uso, mas se você é uma pessoa saudável, não tem problema nenhum nesse sentido, seu uso é seguro, tá? Só tem um porém, ela provoca um aumento de peso por conta da retenção hídrica, porque a gente vai aumentando o estoque de creatina no músculo, ela vai puxando água junto, em torno de 1 a 2 quilos mais ou menos. Mas ó, tá até destacado, intramuscular, tá? Já ouvi gente falando, eu tomo creatina, eu fico inchado. Não, colega, isso daí é as cachaças e os fast food que você come, né? Porque é uma retenção intramuscular, tá? Não é fora do músculo, que dá aquela aparência de inchado, quando a pessoa está gerando muito na cachaça ou está com algum problema de saúde causando retenção de líquido. Tá? Quanto a isso, fiquem tranquilos. Só tem que tomar cuidado o seguinte, se você vai trabalhar com lutador, por exemplo, que 1 a 2 quilos faz muita diferença ali para bater o peso, para a categoria, então se de repente seria interessante você usar durante o período de preparação e ali uns 45 dias antes da luta para o uso, tá? 45 dias pelo menos, 30 a 45, mas para não correr risco, né, eu adoto 45 como ponto de corte, para que haja o washout, né, que seria o corpo eliminar esse excedente de creatina e, consequentemente, essa água aí do músculo. Para o cara não ter problema, para a moça não ter problema aí de bater peso e não se enquadrar na categoria. Dose recomendada. Tá? Normalmente, a dose padrão de 3 a 5 gramas por dia, tá? Para a maioria das pessoas aí.
Alguns gostam de individualizar por peso e tal, mas o normalzão, 3 a 5 gramas por dia, resolve a vida aí da maioria das pessoas. E lembrando, 3 a 4 semanas para se aumentar os estoques musculares, tá, pessoal? Então também não é algo que você vai começar a tomar hoje e amanhã vai ter benefício. Olha aqui, ó. E se a pessoa tiver pressa? Né? Ah, mas eu vou levar 3, 4 semanas para ter os benefícios. A gente faz a chamada saturação. Seria ali 0,3 gramas por quilo de peso por dia por 5 a 7 dias, tá? Normalmente isso daí, né, vai dar, vamos lá de novo. Pega a calculadora, vai dar acho que uns 21 gramas se for um sujeito de 70 quilos, né? 21 gramas. Se for um sujeito de 100 quilos, 30 gramas. Você vai tomar essa quantidade aí, dividida em umas 4 doses por dia, tá? Então, por exemplo, 20 gramas, vai. Divide em 4 doses de 5 gramas. Vai tomar de 5 a 7 dias. Pronto, você já encheu seus estoques de creatina no seu organismo. Aí você, ali do sexto ou do oitavo dia em diante, enfim, você usa a dose de manutenção de 3 a 5 gramas e vida que segue, tá? Antigamente tinha uns papos de que tem que parar de tomar a cada 3 meses por conta da saúde, ou porque ela não faz mais efeito, não sei. Enfim, mas não precisa, tá? Pode continuar tomando direto. Precisa fazer essa saturação? Não. A vantagem é que ali em 5 a 7 dias você já começa a ver os benefícios. Senão você vai levar umas 3 a 4 semanas para ver. Ok? Pessoal, então muito obrigado. A gente chega ao final do nosso curso. Espero que tenha sido muito proveitoso para você, que as suas dúvidas aí, suas inseguranças tenham sido sanadas. Obviamente, a gente não vai sair desse curso e vai direto lá para a seleção olímpica atender um nadador de ponta ou um lutador do UFC e tal, né? A gente sabe que leva tempo, leva experiência, tá? É uma área que depende bastante do feeling do profissional, a experiência conta bastante, tá? A gente tem que estar sempre se aprofundando. O objetivo do curso, né, como o nome diz, Nutrição Esportiva Descomplicada, é trazer toda aquela bagagem que eu tenho prática e teórica, né, de um modo que você termine o curso e comece já a poder atender com segurança, consiga saber o que é para fazer e tudo mais, tá? Saiba as recomendações. Mas a excelência só vai vir com o tempo mesmo, tá? A gente vai acertando, a gente vai errando, a gente vai ficando melhor com o tempo e com a experiência, beleza? Então deixa aqui os contatos, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, podem entrar em contato aí. Talvez pelo Instagram seja até mais fácil do que no e-mail hoje em dia. Mas fiquem à vontade para entrar em contato por qualquer um desses meios, né? Ou aqui pelo curso mesmo, né? Que tem o chat ali, o fórum ali, né? A seção de comentários. Fiquem à vontade, tá? E desejo todo sucesso profissional do mundo para você, tá? Muito obrigado e a gente se vê por aí.